Dando continuidade ao nosso estudo sobre os 12 trabalhos de Hércules, hoje vamos falar sobre Hércules domando o touro de Creta. Desde já a gente já explica que nós não estamos seguindo uma ordem convencional dos trabalhos, mas estamos utilizando uma ordem baseada na equivalência entre os trabalhos e a mandala astrológica. Chegamos então ao segundo trabalho de Hércules e nós precisamos entender aqui qual é o simbolismo do touro de Creta. E como a gente muito bem sabe, o touro ele tem a ver com o elemento terra, com aquilo que é concreto, com aquilo que é dos sentidos físicos, ainda relacionado ao eu, ao processo de descoberta e de mergulho dentro de si. Ainda é um signo muito inicial. E aí é interessante que a gente, antes de falar sobre o papel de Hércules nessa história, dê uma olhadinha no touro de Creta. O touro havia sido dado ao rei Minos para que ele tivesse mais prosperidade no seu reinado, no seu povo, e esse touro foi dado por Poseidon. Era um touro muito magnífico, muito bonito, tinha muitos atributos físicos e representava justamente esse aspecto material na sua oitava mais alta. Enquanto o rei Minos estava em harmonia com Deus, aquele touro se mostrava não só magnífico, mas muito manso, muito domado. E em algum momento, o rei Minos deveria sacrificar esse touro em nome do próprio Deus que havia dado o touro a ele. Mas o rei Minos, infelizmente, acaba se perdendo. Falhou! A materialidade. Errou Rude, e ele decide tentar enganar o Deus, sacrificando um outro touro. E, obviamente, a partir do momento em que ele entra em desarmonia com aquilo que é sagrado, o touro então mostra todo o seu aspecto desarmônico e começa a atacar e começa a apavorar todo o reinado do Deus Minos. Do rei. Do Deus Minos. Do Deus Minos não era Deus, perdeu a divindade. Não é nem rei. E o touro então começa a apavorar o reinado do rei Minos. E é aí que entra Hércules na história, porque aquele que é o semideus e que busca a redenção, ou seja, que busca a sua reconexão com o sagrado, precisa então chegar naquele lugar para tentar domar novamente aqueles aspectos, como eu disse lá no início, relacionados à materialidade, relacionados aos sentidos físicos simbolizados pelo touro de Creta. É sempre interessante a gente ver nesses mitos, né, gregos e outros mitos também, mais especificamente falando aqui, estamos falando de Hércules, estamos falando de mitologia grega. Inclusive, dá uma olhada no nosso vídeo sobre Teseu e o Minotauro, que tem bastante relação com isso tudo que a gente está conversando. E é interessante que a gente percebe que sempre que você contradiz um deus na mitologia grega, o bicho pega. Dá ruim. Dá ruim. Fui tentar enganar Poseidon e me ferrei. E isso é um negócio muito interessante porque, à primeira vista, parece que simplesmente os deuses são extremamente antropomórficos e, assim como qualquer ser humano, eles ficam extremamente irados quando são trapaceados ou tentam... Mas não é apenas dessa forma que a gente pode interpretar. A gente também pode interpretar a ideia de que toda vez que a gente trai a nossa própria divindade, toda vez que a gente rompe um laço de harmonia, um laço de confiança com a nossa própria divindade, consequências acontecem. Não porque a nossa divindade está nos punindo, mas porque a gente rompe com aquilo que nos conecta a ela e por isso a nossa materialidade fica à deriva. Ela já não tem mais aonde se ancorar, ela já não tem mais aonde se basear, né? Aonde se direcionar, e aí ela começa a girar, né? A andar em círculos dentro... No linguajar da rua, ela vira pipa voada. Vira pipa voada. E a nossa pipa voada da história é justamente o touro, e o Hércules é aquele que precisa pegar essa pipa voada e transformar ela numa botar ela na cordinha de novo e domar esse touro. E é muito interessante que o primeiro momento que Hércules chega em Creta, logo que ele chega, o touro já o avista e parte para cima dele. E aí a gente tem uma questão muito interessante que é, esse touro, ele já não é mais o touro de Poseidon, ele agora é o touro do Minos, ou seja, ele é um touro que serve não mais à divindade, mas ao ego. E ao ver Hércules, que como o João disse, é esse ser que sim está em busca de redenção, mas ele já é um ser altivo porque ele já está buscando a sua própria divindade, o touro percebe nele uma ameaça. Por quê? Ele é a materialidade sem limites, sem direção. E ao ver o Hércules, ele fala: ei, isso aqui pode me prejudicar, pode tirar isso que eu tenho.
Então a primeira coisa que ele faz instintivamente, e faz parte justamente do touro, faz parte justamente desse nosso instinto material, que é a preservação, ele ataca o Hércules. E é interessante que ele vai correndo na direção do Hércules e o Hércules não se move. Não se mover está muito associado à própria característica do signo de touro, que é a terra, a materialidade que é fixa, né? Ela se mantém ali parada. O signo de touro é um signo fixo. Só que, a partir do momento que o touro chega no Hércules, o Hércules então se move e deixa o touro passar, mostrando que ele não vai ficar parado ali esperando o touro atingir ele, né? Mas ele também não vai fazer movimentos desnecessários, ou seja, ele mostra que ele já dominou aquele touro interno dele, que ele já sabe o momento de ficar parado e o momento de se mexer. Ele sabe o momento de agir e o momento de não agir. E aplicando isso com sabedoria, ele desvia facilmente do touro, fazendo com que o ataque daquela materialidade, daquela parte mais instintiva, não o atinja. A partir desse momento, né, a gente estabelece que internamente Hércules já venceu o seu próprio ego nesse aspecto de terra. Mas não significa que externamente ele já fez isso. Como assim? Quando o touro vem na direção dele e ele fica parado, ou seja, ele está recebendo o ataque, mas o ataque ainda não o tocou propriamente dito. Pense numa ofensa. A pessoa está te ofendendo, o ataque está vindo na sua direção e você apenas está parado. O que Hércules faz? Ele sai da direção. Ele percebe que aquela ofensa não é uma ofensa a ele como ser divino, é uma ofensa a ele como ego, ao Minos que existe dentro de cada um de nós. Então ele fala, não, isso é com Minos, não é comigo. Eu não me identifico com as minhas baixas paixões, eu me identifico com aquilo que é elevado em mim. Me desviei. Agora eu preciso agir no mundo dessa forma. Em que sentido? O touro volta novamente contra ele, ele vai agora de fato lutar contra o touro. Mas o que ele faz? Ele dá um supapo no touro? Não. Ele passa uma banda no touro? Não. O que ele faz? Ele agarra os chifres do touro. E quando ele agarra os chifres do touro, a gente tem que lembrar que a cabeça é o lugar mais alto que existe em nós. E o chifre é aquilo que sai da nossa cabeça e nos conduz à divindade, aquilo que está nos céus. Então Hércules fala, olha só, isso aqui, esse seu contato com o sagrado, que é aquilo que deve te guiar de verdade, deve ser guiado pela divindade que habita em mim. E através disso eu vou te levar ao chão para que você sinta o chão. Ele encosta o focinho do touro na terra. Perceba, essa terra só existe porque eu, Deus, fecundo essa terra. A terra não existe para que ela se multiplique de maneira desordenada. Ela deve se multiplicar de maneira ordenada, estabelecendo essa conexão entre tudo aquilo que é eu, vinculado à divindade, que é o sagrado. Vamos pegar um exemplo um pouco mais prático para a gente conseguir perceber essa distinção. Toda vez que a gente se relaciona com as coisas que existem, e coisas, vão colocar lato senso, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia, pode ser uma relação, pode ser qualquer vínculo, qualquer coisa de fato que exista. Se a gente se estabelece uma relação em hierarquia, eu vou falar que essa caneca é minha. Se ela é minha, ela naturalmente é de mais ninguém. Ela pertence ao meu ego. Se eu falo que o Patrick é meu amigo, que o João é meu amigo, nesse sentido, eu estabeleço uma situação de hierarquia, onde eu sou superior a eles. Logo, eu vou dominá-los. E toda vez que eles tentarem interagir com outras pessoas, eu não vou querer. Por quê? Porque é meu. É meu e de mais ninguém. O João vai poder ter um pensamento diferente do meu? Não, porque ele é meu. Ele deve seguir a minha ideia. É uma coisa que a gente prega muito aqui no Pedra de Afiar. Nós temos pensamentos diferentes e através das nossas conversas de maneira horizontal, a gente encontra uma verdade ali. Nossos grupos de estudos são baseados nisso. Aproveita e dá uma olhada no nosso link na descrição para conhecer um pouco melhor sobre eles. Mas à medida em que, através disso, eu percebo que é o vínculo da divindade que deve nos guiar, eu olho para o João, eu olho para o Patrick, eu olho para você e até mesmo para essa caneca e percebo que todos nós estamos no mesmo nível. Então, eu posso interagir com a caneca, eu posso interagir com o João, eu posso interagir com o Patrick, eu posso interagir com você e você pode interagir com a gente. Aproveita e dá o like, se inscreve no canal também.
E essa interação é uma interação de troca. E através dessas trocas, daquilo que é diferente, coisas novas surgem. Isso é atribuído também ao próprio signo de Touro. No final desse programa, no nosso destaque, vai ter um vídeo falando sobre o touro em si. Mas é importante que a gente tenha em mente que o domínio do touro é saber, como o Patrick disse, quando a gente deve ficar parado e quando a gente deve se movimentar. Existem situações que a gente deve seguir adiante, mas existem situações que não adianta mais seguir adiante e a gente tem que parar e virar para um lado ou virar para o outro. Saber distinguir o que é ser cabeça dura do que é ser persistente. Essa é a grande divindade que chama para a gente a perceber. Não seja cabeça dura, não negue apenas por negar. Negue porque você percebe que aquilo está errado e que aquilo está errado porque a conduta é errada, porque ela é baseada em uma mentira. Mas parta da ideia que você também pode estar errado. Você precisa primeiro dominar o seu touro interno para depois você dominar o touro externo. Voltando ao exemplo da pessoa que disparou ofensas contra mim, eu dominei meu touro interno, né? O Hércules saiu da frente. E depois ele olha para aquela pessoa e ele não vai combater a pessoa em si. Ele vai combater as ofensas. Ele vai falar, desculpa, se você acha isso, tudo bem, tá de boa. E a pessoa, como assim? Não sei o que. Não tem problema nenhum, você acha isso, pô, direito seu, pô, tá de boa. Talvez você esteja errado, talvez você esteja certo, mas... Não... E a pessoa tenderá a ficar mais irada porque ela quer te levar para aquele duelo ali embaixo. Mas se você mostra que você está num nível superior àquele duelo, você a convida a se elevar também. E a partir daquele momento, você vai trocar ideias com aquela pessoa, não estabelecendo mais uma relação de hierarquia, mas uma relação de igualdade, onde ele pode estar errado, você pode estar errado, mas acima de tudo, que vocês querem encontrar uma verdade, que é solucionar um problema, é resolver a situação e não criar novos conflitos em si. O mito, ele continua, ele tem mais outras coisas, mas não é do nosso interesse aqui nesse programa darmos continuidade às várias derivações que tem a partir desse mito. Fundamental para a gente aqui nesse momento é esse duelo com o touro, essa harmonização com o nosso touro interno e para que a gente possa arrumar para o terceiro trabalho de Hércules. Então, esperamos você no próximo programa. Tchau, tchau!